Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da paróquia São José Operário, hoje, dia 14 de fevereiro de 2021, nesse domingo, nós aqui nos unimos na fé para celebrar e pedir a Deus que nos dê sabedoria e paz nesse sexto domingo do tempo comum e nesse tempo de carnaval, que não é tempo de carnaval por causa da pandemia. E o evangelho que nós temos é de Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: se queres, tens poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: não contes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. E foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, unidos na fé, nós aqui nos colocamos atentos à palavra de Deus nesse domingo, dia 14 de fevereiro. Ontem eu dormi com 48 anos e hoje eu acordei com 49 anos. Um ano a mais ou um ano a menos, não sei bem qual que é a contagem. É um ano a menos para me encontrar com Deus e um ano a mais para mim de história nesse mundo. Mas estamos aí, peço a Deus que perdoe os meus pecados, que me abençoe e ilumine na minha missão, no meu trabalho de servir a Ele através da igreja, através do sacerdócio que a igreja me confirmou. Mas nos evangelhos que nós temos hoje, nós nos encontramos atentos à palavra do Senhor e pedindo a Deus que guie e ilumine o nosso coração. A primeira leitura que nós temos nesse domingo, ela é tirada do Levítico, capítulo 13, versículo de 1 a 2, de 44 a 46, que fala da orientação de como se comportar diante de quem pegava lepra. E essa é uma orientação lá do Levítico. Toda pessoa que tivesse algum problema de pele tinha que se apresentar ao sacerdote, nesse caso Arão, seus filhos. Se fosse constatado lepra, ele tinha que ser expulso, era considerado impuro, tinha que ser expulso e viver fora da família, fora da sociedade, gritando e se humilhando. Nós estamos falando de Levítico, lá no Antigo Testamento, e isso foi uma prática que perdurou até o tempo de Jesus. Os leprosos eram tratados desse jeito. Então, quando uma pessoa pegava lepra, ela era expulsa da sociedade, da família, era considerada como impura, quer dizer, além da pessoa sofrer com a doença, tinha que sofrer com a discriminação, sofrer porque era considerado como impuro, um pecador, gente que não presta, quer dizer, você sofria com a enfermidade e sofria também com o sentimento de culpa, de que você era um pecador, de que você não era alguém querido por Deus. E aí nós temos essa primeira leitura que nos dá essa referência de como se comportava e o que era feito com as pessoas que pegavam lepra. O Evangelho, Jesus já tenta resolver essa situação. O que nós temos no Evangelho que nós acabamos de ouvir? Viu? Nós temos que um leproso desobedece a regra e a norma, viu? E vai até Jesus, se aproxima de Jesus. Jesus também desobedece a lei e a norma, viu? Vai até esse leproso. E esse encontro que era proibido, porque o leproso tinha que mandar e gritar para que as pessoas ficassem longe dele, nós temos esse leproso nesse contexto, submetido a essa regra, a essa orientação dada lá pelo Levítico, e nesse contexto de ser humano doente, não somente fisicamente, mas também doente da alma, doente da consciência, com sentimento de culpa, humilhado, você viver fora da sua gente e ainda ficar gritando que você é impuro e andar no deserto e roupa rasgada. A primeira leitura mostra o ser humano extremamente destruído, barba por fazer, é uma humilhação. Para um judeu você fazer a barba era uma vergonha.
O homem tem que ter uma barba, porque a barba era sinal da sua masculinidade, da sua humanidade, da sua autoridade, era um sinal de respeito. Por isso a barba na Bíblia era tão importante. Raspar a barba era uma humilhação, uma vergonha. Você gritar que você era impuro era humilhante. Então quem vai ao encontro de Jesus é um homem nesse estado, é um homem com essa característica, é um homem com essa realidade. E aí nós temos no Evangelho de hoje Jesus que permite que ele se aproxime e Jesus que se aproxima também. Porque na ideia era que se você encostasse em alguém impuro, você se tornava impuro. Só que na lógica de Deus é o contrário, não é uma laranja podre que apodrece todas, mas é as laranjas boas que vão curar a laranja podre. Na lógica de Deus é sempre ao contrário que funciona. Não é o mal que vai destruindo tudo, mas é o bem que vai consertando e salvando tudo. Nós vivemos num mundo em que uma pessoa só destrói uma família inteira. Destrói uma família inteira. Comunidades que uma pessoa só faz um inferno na comunidade. Uma pessoa só estragada estraga uma comunidade, estraga uma família. Mas Jesus não é o leproso que contamina Jesus, que faz com que ele se torne impuro, mas é o toque de Jesus que faz com que aquele homem se torne puro, que aquele homem seja curado. E o homem aposta, olha, se tu queres, tu pode. É um gesto de fé. Olha, se você quer, você pode. Quer dizer, ele está depositando a sua vida na vontade de Jesus. Ele está depositando a sua vida no desejo de Jesus. E por isso, Jesus diz, eu quero, seja purificado. E o homem é. Mas como existia a regra que nós vimos na primeira leitura, se você se curar, você tem que se apresentar, porque só o sacerdote no templo é que pode autorizar você voltar para a sua casa, Jesus respeita e orienta. Vai lá, apresenta ao sacerdote a sua purificação. Viu? E ele vai, mas Jesus dá uma orientação, não fala nada para ninguém não. E por que Jesus vai pedindo isso para o demônio, vai pedindo isso para as pessoas curadas? Não espalhe. Por dois motivos. Primeiro, os discípulos estão muito calados, eles não falaram ainda, eles não se manifestaram, não fizeram a profissão de fé, não disseram. E você ser apresentado por quem te odeia ou por quem foi beneficiado por alguma coisa é muito ruim. Então você ser apresentado por um desconhecido, ser apresentado pelo demônio, ser apresentado, dizer, porque nós vamos lembrar de Marcos quer dizer quem é Jesus. E agora Jesus ser apresentado ao mundo por quem ele curou ou por quem o odeia, que é o caso do demônio, pega mal. Ele tem que ser apresentado pelos discípulos, ele tem que ser apresentado por alguém movido pela fé. Por isso Jesus não vai contar para ninguém não. E o outro aspecto, que pelo fato de Jesus já ter colocado a mão na sogra de Pedro, que estava com febre, ter colocado agora a mão nesse homem leproso, viu? Dava o sentido que Jesus agora é um impuro. Jesus agora é um impuro. Para um fariseu, para um doutor da lei, Jesus agora é um impuro. Ele encostou uma pessoa impura, viu? Então ele pecou, ele é impuro, ele não tem valor nenhum. Porque no tempo de Jesus a questão da pureza, da impureza era coisa muito séria. Por isso todos os rituais, viu? Uma série de regras e normas. E se você fosse impuro, você não tinha a bênção de Deus, você não podia fazer muita coisa. Então nós temos agora esse contexto em que esse homem ele é curado, porque Jesus quer curá-lo e ele aposta na vontade de Jesus. O que predomina não é a vontade dele, foi só, eu quero, mas não, ele não fala que ele quer, ele fala, se tu queres, você pode. Quer dizer, o centro do Evangelho é a vontade de Jesus, é a vontade de Jesus. E Jesus, eu não quero que você viva desse jeito, eu não quero que você fique gritando aí que você é impuro, não quero que você ande aí nesse estado, roupa rasgada, barba feita, eu não quero isso, eu não quero que você seja desprezado, jogado e abandonado, eu não quero. E por isso o homem recupera, a lepra sai, porque Jesus pode mandar na natureza, ele tem a natureza divina e tem a natureza humana. Como natureza divina, Jesus pode mandar no tempo, pode mandar o vento ficar quieto, pode curar a pessoa, pode expulsar o demônio. Jesus pode fazer isso. Jesus tem autoridade para fazer isso. Tem autoridade de Deus, pela força do Espírito Santo, para mandar a doença embora, para tirar a pessoa endemoniada e devolver a ela a consciência. Ele tem poder para essas coisas.
E aí nós nos deparamos com esse evangelho, viu, que vai nos trazendo esta referência, vai nos trazendo esta reflexão. Essa vontade de Jesus predomina, Jesus orienta para que ele possa se apresentar ao sacerdote e orienta para que não fale nada, mas ele não aguenta, ele tem que partilhar isso, ele não consegue, ele precisa partilhar o encontro dele com Jesus, ele precisa compartilhar o que Jesus ofereceu para ele, ele tem que dizer, e por isso Jesus não pode mais aparecer em público, porque agora Jesus está com a fama de impuro. Jesus colocou a mão em você? Colocou, então ele é impuro. Já tinha colocado a mão na sogra, colocou a mão em muitos doentes, então ele é impuro, e por isso Jesus tinha que se esconder. Tudo isso para nos ensinar, talvez, um pouco do que São Paulo nos diz na segunda leitura. É preciso a gente tentar fazer o bem a todos, é preciso a gente tentar ajudar a todos, é preciso a gente imitar, e São Paulo diz uma coisa bonita, olha, imite a mim porque eu imito a Cristo, olhe para mim porque eu olho para Cristo. São Paulo está dizendo para a comunidade dos coríntios respeitar, cuidar bem, ao mesmo tempo estar em união, em comunhão, viu? E olhar para ele porque ele está olhando para Cristo. Pode me imitar porque eu estou imitando Jesus Cristo. Então, se vocês olharem como eu vivo, é porque eu estou vivendo segundo a vontade de Jesus Cristo. Se vocês olharem o que eu faço, eu estou fazendo aquilo que Jesus faria, da mesma forma que ele faria. Para quê? Para que ninguém se perca, para que ninguém se estrague, para que ninguém se esvazie. Por isso a minha prece hoje é pedindo a Deus que nos dê sabedoria, que ilumine a nossa vida, que guie o nosso coração. Eu dizia Benjamin de Israel, que nasceu em 1804 e morreu em 1881, que dizia, a arte da conversação consiste no exercício de duas qualidades superiores. Você deve estabelecer contato e deve simpatizar. Deve possuir ao mesmo tempo o hábito de comunicar e o hábito de ouvir. A união é rara, mas irresistível. Talvez essa união, o ato de comunicar e o ato de ouvir, essa união é rara, mas ela é irresistível. Quando a gente consegue dizer algo para Deus e quando a gente consegue ouvir algo de Deus, quando a gente consegue dizer algo de bom para o próximo e quando a gente consegue escutar aquilo, a gente consegue uma combinação da conversação. E essa conversação ela é irresistível. Por isso, escutar a palavra de Deus sempre nos faz bem. Peço a oração de todos, pelo dom da minha vida, pelo aniversário que hoje eu celebro. E eu celebro sempre solitário, sozinho, quieto, porque eu não gosto de festa, essas coisas. Deve ser algum trauma de infância, mas independente disso, a data é minha. Eu gosto de vivê-la conforme eu gosto de viver a minha vida. Mas eu peço as orações e a gratidão a cada pessoa que foi presença na minha vida, boa e ruim, durante os 49 anos de vida, ou esses 48 anos já vivido. E peço a Deus que me abençoe no tempo futuro, que eu tenha paz, esperança e saúde, para que a gente possa exercer bem a missão a qual a igreja me confiou. Que Deus possa guiar a todos nós, nos fortalecer e que aconteça em mim aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja. Não tanto aquilo que eu quero, porque o que eu quero é meio exagerado, né? É meio grandioso, mas que aconteça em mim aquilo. Talvez hoje eu me coloque na mesma posição do leproso, com aquilo que eu sou, quero chegar até Jesus. Olha, se tu queres, pode fazer em mim aquilo que tu desejas. O melhor possível para que a vida tenha sentido, para que a vida valha a pena, para que a gente consiga saber o que fazer com o tempo que a gente tem aqui. E que esse tempo seja usado de tal forma que Deus possa nos aprovar na eternidade. Um abraço e até mais.